Bom dia, Cris. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Noroeste. Aqui é o professor Wagner Romão, presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a do Unicamp, com a nossa coluna Educação em Pauta. Cris, hoje as notícias são bem frescas, né? Correram ontem à noite, e ela tem muita importância para os profissionais, sobretudo para os profissionais da educação, mas para o funcionalismo público de maneira geral, da União, dos estados e dos municípios. Como vocês devem estar sabendo, está em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado um pacote de socorro financeiro aos estados e municípios por conta da crise do coronavírus. Vocês sabem que, infelizmente, a economia diminuiu a sua intensidade e a arrecadação dos impostos nos estados e nos municípios diminuiu muito, né? Então, há uma discussão toda sendo feita para que a União, né, que é a União que tem como dirigente, né, o presidente da República, o governo federal, enfim, que a União possa perdoar dívidas, né, ou pelo menos suspender o pagamento de dívidas de estados e municípios com a União, e, por outro lado, também que haja uma entrega de recursos da União, como auxílio financeiro da União, aos estados e municípios. Esse auxílio, né, esse auxílio, essa suspensão de pagamentos está estimada em cerca de 125 bilhões de reais. É uma ajuda financeira pequena se comparada àquilo que os Estados Unidos, que a Itália, que outros países do mundo estão fazendo para o enfrentamento dessa crise econômica que decorre da quarentena do coronavírus, enfim, da suspensão parcial das atividades econômicas. Mas, ainda assim, no nosso entendimento, é um valor importante, né, que pode ser importante nesse momento, nessa urgência, né, que estados e municípios têm de preservar as suas arrecadações. Né? Apenas a União tem capacidade, pela lei existente hoje no país, de criar dívida pública, de emitir títulos da dívida, né, da dívida pública, e assim conseguir arrecadar de maneira emergencial recursos para o seu próprio caixa. Né? Estados e municípios não podem fazer isso. Então é muito importante que a União possa fazer esse repasse direto de recursos. Bom, mas, como a gente sabe, esse governo federal, infelizmente, tem uma visão de Estado mínimo, né, e contrária ao funcionalismo público, né, que é um Estado cada vez mais pequeno, né, e colocou como uma condição para a aprovação desse auxílio financeiro que o funcionalismo público não tivesse direito até o dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, daqui a 18 meses, não tivesse direito sequer ao reajuste salarial na forma da inflação, né, por conta da inflação que pode ocorrer nesse período. Né? Então, restringiu isso, impediu isso, é isso que está no texto básico. Já no Senado, que discutiu esse tema há alguns dias, foram colocadas duas exceções que são exceções importantes aí, né, que dizem respeito justamente aos servidores da área da saúde e às categorias de segurança pública dos estados e municípios, como, por exemplo, as polícias militares, além das Forças Armadas. Né? Então você veja, ouvinte, que começa a se abrir exceções para essa regra, o que, por um lado, é muito bom, porque, afinal de contas, nós somos contrários a essa ideia de que esse repasse deva ser feito com essa condicionalidade, né? Outras condicionalidades podem até ser possíveis, mas desde que não ataquem o funcionalismo público que tem sido fortemente atacado nos últimos anos. Por outro lado, quando se abre a questão das exceções, começa a aparecer uma série de outras categorias nesse campo, nessa discussão. Por exemplo, servidores da Polícia Federal, servidores da Polícia Rodoviária Federal, servidores da Polícia Ferroviária Federal, policiais legislativos, limpeza pública, assistência social, peritos criminais, agentes socioeducativos. Né? Então,
começou a se ampliar aí esse quadro, esse conjunto de categorias que seriam as exceções a essa regra que vedava, portanto, reajustes salariais às categorias do funcionalismo público, né? Então, os partidos progressistas, as bancadas dos partidos de esquerda, orientaram a votação no sentido de suspender, né, de eliminar do texto do projeto de lei o artigo 8º, que era exatamente o artigo que dizia respeito ao congelamento dos salários e das carreiras, né, inclusive suspendendo novos concursos para a União, para estados e para municípios. Essa retirada desse artigo foi derrotada na votação de ontem na Câmara dos Deputados. Ela já havia sido mantida no Senado e foi derrotada também a proposta de se retirar do texto na Câmara dos Deputados, pela margem de 272 votos a 209. Não é? Pois bem, então passou-se a discutir outras emendas, né, que ampliavam essas exceções. E aí uma emenda uma exceção extremamente importante, que é dos trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, né, que já recebem salários muito baixos, né, na comparação com o tanto que trabalham, com a importância dos profissionais da educação. E houve, então, uma disputa política muito forte. A bancada do Partido dos Trabalhadores colocou essa emenda ao texto original, que retira, então, os servidores e as servidoras da educação desse pacote, né, que restringe reajustes salariais. Essa votação teve o placar de 287 favoráveis e 179 contrários, o que foi uma substantiva vitória dos partidos da oposição, né, daqueles, inclusive ampliando, né, para outros partidos, para deputados e deputadas de outros partidos, que se sensibilizaram com a valorização dos profissionais da educação, que por enquanto compõem, né, a exceção à regra que foi aprovada, em conjunto com outras categorias profissionais do funcionalismo público também. Podemos comemorar? Infelizmente não, Cris, né? Por isso que eu quero conclamar todos os sindicatos, todos os profissionais e as profissionais da educação a pressionarem os senadores e senadoras da República, né, do Senado Federal, enviando cartas, enviando e-mails, entrando nas redes sociais dos senadores. Aqui no estado de São Paulo nós temos dois senadores e uma senadora, a senadora Mara Gabrilli, o senador José Serra e o senador Major Olímpio, né? Esses três senadores, né, esses dois senadores e a senadora Mara Gabrilli devem ser pressionados a votar com os professores, com os funcionários técnico-administrativos das escolas, da área da educação, para que no campo da educação nós não tenhamos esse ferrolho, né, esse torniquete que pode impedir que, mesmo se a gente tiver uma inflação alta, não haja nenhum reajuste para o nosso setor, o setor da educação, né? Essa votação deve se dar nos próximos dias no Senado e é muito importante que nós pressionemos os senadores e senadoras a votar como votou a Câmara dos Deputados, que ontem, nessa noite histórica, né, fez um bom papel, né, um papel condizente com a responsabilidade dos deputados e deputadas nesse momento de crise, que não pode prejudicar ainda mais categorias que têm sido, né, nos últimos anos, têm tido seus salários arrochados, né, e têm tido um volume de trabalho extremamente penoso, que são as categorias do campo da educação. Cris, é isso. A boa notícia foi hoje, não é? Mas nós precisamos aí permanecer na luta, na pressão, junto ao Senado Federal, para que a gente possa obter aí mais tranquilidade para os próximos dias e para os próximos anos. Um abraço, Cris, um abraço a todo mundo que escuta a Rádio Noroeste.